Ele nasceu em Bariri, é uma família de 5 irmãos e 2 filhos. É um empresário ligado ao futebol amador, às entidades da cidade. Tem uma vida arraigada com a cidade, tanto que recebeu um título de cidadão bauruense já há algum tempo como reconhecimento dessa relação. O Câmara Livre de hoje vai conversar com Antônio Carlos Gimenez. Uma pergunta praxe do início. Se você só tem Antônio Carlos Gimenez, está faltando o sobrenome no registro de quem? É da mãe, né? Da família do lado italiano, né? O Gimenez vem do espanhol, que é o Boletti, que era Boletti. Da mãe, família Boletti. O Gimenez é espanhol e italiano a mistura aqui. É. Você ficou pouco tempo em Bariri? Eu, na verdade, só nasci em Bariri, né? Numa fazenda, chamava Fazenda Iguatemi, aqui, na saída quem vem por dentro aqui, para Pederneiras, do rio ali, né? E depois meu pai era administrador de fazenda, essas coisas, e acabamos mudando para o Paraná. Paraná? Paraná, em Sertanópolis, depois fomos mais lá para o norte, lá perto, que moramos na cidade de Araruna, e lá fiquei até os meus 19 anos. Você tem boa relação com o campo, então? Da origem, do período, do interior, pelo menos? Cheguei a morar no sítio, né? Falo dos meus filhos, eu já catei café, já fiz plantação, já coletei de mim essas coisas, era muito garoto, não, até os 14, 15 anos, ainda, acho que morava na roça. Uma infância de rua, Toninho? Totalmente, né? Totalmente, de rua, muito lá, porque depois de maior a cidade era pequena, você morava lá, mas cheguei a morar em casa que não tinha energia, né? Não tinha ainda. O tamanho da distância, né? Os seus filhos já não pôde, eventualmente, soltar tanto assim como os seus pais puderam fazer com você. Soltar na rua para brincar o dia inteiro. Não tinha, não, né? Porque era tão... A minha infância foi criada com lamparina, né? Quer dizer, então eu tinha muita liberdade, não tinha o risco que tem hoje, né? Mesmo depois morando na cidade, a cidade era muito pequena. Então nossos futebolzinhos de rua, de terreirão. Quer dizer, meu pai nunca precisava levar eu para treinar, para jogar, isso... Você fez o colegial lá, no Paraná? Fiz o colegial lá. Eu terminei aqui, meu último ano aqui no liceu. Entendi. Por quê? Qual circunstância que veio para cá ou voltou para a região na época? Olha, meu pai trabalhava, foi motorista da prefeitura, lá em cidade muito pequena, acabou perdendo a eleição e foi problema de trabalho mesmo. Entendi. E financeiro. Oportunidade. A gente estava muito mal financeiramente lá. E aí veio uma irmã, depois veio outra. E como eu tinha essa família Boletti, que é meus parentes aqui, ao qual a gente deve muita gratidão a eles, até porque foi por causa do meu tio que a gente veio para cá. E aí a família foi mudando devagarzinho e foi vindo, foi dando certo. Só um irmão que ficou, que era gerente de Pernambucana, que tocou a vida dele. Mas hoje minhas irmãs moram aqui também, tenho 3 irmãs aqui. Está se instalando aqui. Você começou pintando mesmo, mexendo com letreiros, ou letrista? Uma história interessante. Meu primeiro emprego foi minha mãe que arrumou para mim, né? Hoje nem pode, acho que eu tinha 13 para 14 anos. Sim. E fui um pintor pintando a casa da vizinha de casa lá, minha mãe, acabei trabalhando com ele. Aprendi a profissão, comecei a trabalhar sozinho, sabe? Nunca fui de trabalhar de empregado, não tinha muito. Sempre gostava de trabalhar sozinho. Aí foi dando certo, virei letrista, vim para Bauru, fiquei com um rapaz chamado Haroldo, tinha uma empresa Scorpio, da cor. Acabamos virando sócio. E depois eu teve um ateliê sozinho por uns 2 ou 3 anos que pintou a chance de ir para Bauru Painéis. Aí montou. Na verdade eu já tinha assim um ateliê de pintura tal, e só instalou a marca. Quando eu fui para o Vista Alegre, eu conheci aquela família do Vista Alegre, a turma lá que a gente ficou muitos anos depois junto, com o parquinho e tal, o futebol de salão. Eu tinha um lugar no Posto Amizade, ali na Alameda Lorena de França, não sei se Sim. Aníbal de França. E conheci uns turcos lá que inclusive foram meus professores na vida, né, quando eu comecei. E eu tinha um lugarzinho lá que ali era meu ateliê de pintura, borracharia, fundaria, vinham os amigos, vamos fazendo aqui, e foi montando. Depois de lá, que em 80 que eu vim para Bauru Painéis, que era a empresa que eu fui a primeira vez pedir emprego, né, quando eu vim para Bauru. Na época não tinha emprego, mas aí eu fui trabalhar com um cara que trabalhava lá, né? E aí depois essa história é legal, até depois o cara não foi bem, quebrou a Bauru Painéis, e eu fui para lá. Só que ela era uma empresa que eu não conhecia nem São Paulo, não conhecia nem Castelo Branco, né? Entendi. Aí fui ganhando os mercados, e fui
se virando. Você falou da questão do bairro, o Parque Vista Alegre é um exemplo bom disso. Mesmo uma cidade que cresceu tanto de porte médio, vai ganhando musculatura e dimensões urbanas como a nossa. Tem muita relação de bairro, né? De vizinhos, de grupos, de comércio. Exatamente. Eu morava na Bela Vista, né? E minha mãe até mora na Bela Vista até hoje, né? E eu tenho uma história legal. Quando eu vim para Bauru, assim, eu fui registrado na Rede Globo. Na época era a TV Bauru, né? Que era o seu Bueno, pai do Walter Clark, que era o diretor lá. E tinha uns amigos, eu fui registrado para jogar na TV. Entendi. E fiquei lá, acho que quase do futebol. Dos 2 anos jogando, né? Naquela época a Globo disputava um torneio global, né? Nós aqui era o SP2, que era o interior, para São Paulo. Tive a chance de jogar quer dizer, devo muito ao futebol, por isso essa paixão, né, pelo Noroeste, porque eu era um moleque muito pobre, acabei melhorando de vida, vencendo na vida. O futebol me ajudou muito esse relacionamento, né, com as pessoas, né? Hoje é um pouco menos, mas na época, há 10, 20 anos atrás, ou mais, né, 30 anos atrás, o relacionamento era muito bom, você jogava. Eu nunca lembro o time de Expressão, quer dizer, era meu cliente, pintava os caminhões, quer dizer, e eu ia conhecendo amigos e foi dando certo. Através do futebol. Consta, eu não vi jogar, mas que você jogava bem no gol. No futebol de salão eu fiz um pouco de história, assim, em Bauru, A gente teve um time que era o Parquinho, depois que a gente fez uma fusão da Bauru Painéis, Diesel Elétrica, que era do Paulo Madureira. O Paulo Madureira era o treinador, né? E nós tínhamos um grupo que jogamos 10 anos juntos. Fomos campeão da década, não era difícil perder. É muito difícil, né? Que é o time que tinha o Pota, o Travaim. Travaim, Neuzito, Maurinho, teve mais outro. Mas tem uma meia dúzia lá que era a base, o esqueleto, mais uns 4 lá. O Bianco, né? O goleiro Biancão. Que depois no Júnior você chegou a treinar no Noroeste? Treinei, na época do Bolão. Você já ouviu falar do Bolão, a história do Bolão. Eu tive no Noroeste. Aí um dia o Bolão falou: garoto, vou te mandar para o Ceará. Eu falei: não, professor, mas não posso, a família é muito pobre, né? Aí eu tomei uma decisão. Aí eu fui num time lá em Camborão, o pessoal estava passando fome. Me chamaram, aí eu vim embora. Falei: não, carreira de jogador não vai dar mais. Foi opção daí? Trabalhar também com 21 anos para 22, talvez, aí, né? Aí eu tinha que trabalhar, tocar minha profissão, que eu tinha minha profissão de pintor, letrista e tal, né? E felizmente eu optei. Mas não tenho frustração não, de não ter sido jogador. Por causa dessa história sua e olhando o time de futebol, uma outra realidade, mas você acha que ainda cabe times profissionais com vínculos com a cidade de formar times menores? Assim, o Santos faz isso profissionalmente de renovar garotos, mas em uma outra dimensão, né? É possível essa vinculação ou não no futebol profissional? Você fala assim de formar a base? Formar bases de times ligados à cidade ou não, como uma espécie de um celeiro, para poder sustentar as categorias, sustentar no sentido de ter times competitivos. O Noroeste tem a categoria de base, tem até hoje, né? O que prejudica muito os times menores hoje é que você no sub-15, por exemplo, né? Se tem um moleque acima da média, você não consegue segurar, né? Porque essa coisa da Lei Pelé aí, você só profissionaliza ele com 16 anos. E aí você tem que fazer um contrato longo, senão vence um ano, ele não fica mais com você. Não dá tempo. Não dá tempo. Então muitos times são muito prejudicados com isso. A Lei Pelé nesse aspecto prejudicou as equipes. Porque ela favoreceu muito a minoria, né, que é os grandes jogadores. A maioria, os 95% que são os que mais sofrem aí na vida aí, não favoreceu muito não. Aliás, no dia a dia, para quem não lida por dentro do futebol, como você tem vivência como empresário, enfim, não tem essa dimensão, ou esquece às vezes que são 7 ou 8 times no Brasil, dá 20, dá para encher 2 mãos, né? Que conseguem um patamar de recursos de algumas dezenas de R$1.000, por exemplo. Eu quero dizer que a grande massa dos jogadores ganha um pouco e tem dificuldades, né? Não tem nenhuma dúvida, até porque o Noroeste não é uma exceção, né? Você pegar, assim, dos times do interior da 1, a 2, a 3, né? 80% dos clubes menores está na situação como o Noroeste, que quase não paga salário. Difícil. Essa é uma coisa que eu ajudo, vamos lá, mas se tivermos 50, vamos gastar 50. O que não dá para fazer o que a outra diretoria fazia lá, uma coisa desumana. Você botar as pessoas lá, não recebem, não sabe se vai comer, aí não dá para. É complicado. Assim. E tem alguma saída se alterar a legislação, vendo de fora, se você tivesse esse poder hoje de alteração das regras do jogo? Tinha que ter um benefício maior vinculado ao formador, né? Porque senão, se você forma, de repente... Porque é difícil você formar um craque, né? Porque, na verdade, a gente não forma. O craque, ele sai, você consegue lapidar o jogador, né? A gente não faz o jogador.
Então a gente vê as escolinhas, trabalha e tal. Aí quando tem um moleque que fica lá 5 anos, né, por exemplo, e aí ele é fora de série, de repente ele vai embora, você não perde nada, né? Dava a impressão, Toninho, eu estou falando como leigo do mundo do futebol, né? De que, por exemplo, da geração Damião, com todas as suas virtudes, você tinha uma dificuldade. Eu estou falando da realidade do futebol e não do empresário em si. Acho que você formava contratos que eu chamava de balaião, pegava contrato de 6 meses para disputar o Campeonato Paulista, por exemplo, e aquilo se desfazia depois. No outro ano era outro balaio, ficava uma troca de jogadores no meio do caminho, como se fossem experimentos para... Mas não tem jeito, porque o jogador tem que tocar a vida dele, né? Você acaba o Campeonato Paulista, dura 2 meses e meio, no máximo 3 meses. Aí você não disputa outro, moleque, o garoto, o jogador tem que seguir a vida, tocar a vida dele. E às vezes tem outras propostas melhores, né? Por isso contratos curtos assim de campeonatos, é normal isso. Quando é garoto, você faz um contrato maior, 2 anos, 3 anos, mas o profissional que vem aqui para jogar, ele vem e faz o contrato pela temporada, né? Aí fica mais difícil de formar times, né? Todo ano você está refazendo Você times. não forma, você monta, né? Monta, isso. Você tem que montar o time hoje. Hoje não dá para formar mais. Então a gente tenta formar aqui o esqueleto dos moleques aí e tal. Igual já está tendo lá um sub-15, sub-17, sub-20 lá. Que se você, esses jogadores vão ficar lá, contrato mais... Mas os jogadores que vêm contratados para jogar, vêm por temporada, né? Vem por temporada. Até hoje nós não temos nem condições de contratar, né? Nós vamos fazer uma parceria com algum clube aí, o Santos talvez, ou São Paulo, e que vem aqui uns 8, 10 jogadores, pago por eles, disputam o campeonato, porque eles têm muitos jogadores lá ociosos que estão recebendo, mas não estão jogando. Né? Para manter essa atividade, no dia a dia. E não tirar o time fora da ação no dia a dia da atividade. Isso deixa que onere a nossa folha, até porque não vai ter receita para montar um time pago. Vou falar sobre a questão da sua atividade. Você está na Bauru Painéis como empresário, enfim, como condutor do negócio desde 1980. São mais de 30 anos nessa relação. Você não sabia nem o caminho da estrada antes. Não. Eu conhecia Malemar, que é Botucatu, né? Assim, antes da Bauru Painéis, Botucatu. Não conhecia nem São Paulo, fui conhecer São Paulo depois de 80. Aí que eu descobri que a vida, se quisesse subir na vida ou ganhar algum dinheiro, era São Paulo. Fui conhecer uma agência de publicidade, chamava Macan Erickson, eu nunca esqueço, na primeira vez que fui lá. Ela tinha 350 funcionários. Eu falei, poxa, deve ter muita verba para gastar aqui, né? 350 funcionários numa agência de publicidade. E aí disputou a curiosidade, aí arrumou um representante de São Paulo, que é pro Outdoor. E os painéis a gente foi invadindo as estradas aí. Instalando. Eu tive assim uma visão que talvez alguns empresários de São Paulo não teve, né? Até de entrar na Imigrante, fui a segunda empresa a entrar na Rodovia dos Imigrantes, a segunda a entrar na Bandeirantes. De explorar a imagem ao longo do eixo das estradas mesmo? Eu fui na Bandeirantes, por exemplo, uma história assim. Na Imigrantes eu fui para colocar um painel que era um cliente que eu tinha da toalha São Carlos, de São Carlos. Queriam, como era toalha, era que atingia o público lá do litoral, tudo a ver com o produto deles, né? Sim. Queriam um painel na Imigrantes, e a gente ficamos quase 2 anos para colocar um painel lá. E aí comecei a conhecer o pessoal do Dersa, falaram, olha, eu quero entrar aqui mais legalizado. E aí foi que eu fui um dos primeiros a entrar. E na Bandeirantes, foi uma outra história também, o Itaú queria colocar primeiro banco 24 horas na rodovia, que era no quilômetro 58, lá do posto Lago Azul. E eu já tinha um representante de São Paulo. A agência representante me chamou lá, a agência, não sei quem que era do Itaú na época, e o cara queria instalar um painel. Cliente Itaú tem banco há 10 minutos, né? Entendi. E aí, essa história começou lá. Fiquei 25 anos de contrato com o Itaú, cancelaram ano passado, com essa questão de explodir banco, né? Esses bancos. Você tem uma margem da rodovia, digo, de dimensão que você não pode atuar? Você trabalha de uma margem para dentro? Como funciona? Tem que obedecer os 15 metros da cerca, de segurança, né? Os limites, às vezes, trevo e tal. Aí, nesse caso, a negociação não é com concessionária, então? Ou tem alguns casos? Hoje a maioria com concessionária. Sim. Né? Na época era a Cadersa ou com o DR. Hoje é as concessionárias, praticamente. Por quê? Só para curiosidade, se eles, após os 15 metros, não atuam mais sobre a estrada? Então, é uma briga muito... Concessão acho que já vai indo para 15 anos ou 20 anos. Quase essa briga vem desde quando eles assumiram. Porque na rodovia estadual eles não podem explorar a faixa de domínio deles, que a faixa de domínio é da cerca para dentro. Sim. Né, com publicidade, é proibido. Nas federais pode. Eu tenho até um projeto lá com a Fernão Dias, que liga Belo Horizonte e São Paulo, que a gente tem uma parceria lá com a Fernão Dias, que é a concessionária lá,
que a gente explora alguns locais com segurança, claro, dentro da faixa de domínio, umas peças padronizadas, a cada 1 quilômetro uma peça. Mas nas rodovias estaduais uma lei não permite, uma lei estadual, então só fora da faixa. E as concessionárias querem faturar, porque ela acha que você explora o público dela, quer cobrar de você também. Entendi. Quando é viável, a gente faz um acordo. Tem algumas que não, eles querem ganhar mais que você recebe, e aí não... Tá. Em geral, essas negociações de instalação são com proprietários ao longo da... a gente vai e descobre o proprietário, aluga o espaço da área. O que vale hoje é o ponto, né? Tá. Se você tiver um ponto bom, é claro, visibilidade. Você vai ter mais cliente interessado. O ponto ruim é difícil hoje no mercado. Quanto tempo fica um painel desse? Aí depende muito... Do tipo de negócio? Do tipo do negócio, né? Eu tenho meu primeiro local da Imigrante tem até hoje, né? De 30 anos já. Eu quero dizer assim, por exemplo, quando você vem de São Paulo, você tem lá a placa, você identifica num morro grande, bastante conhecido, as pessoas vão se identificar, daqui 15 minutos o Rodoserve, isso, como clássica. Aí é uma indicativa mesmo de função de localizar para as pessoas, né? Importantíssimo para o cara do negócio de lá e para o motorista, para ele... É o que mais está funcionando hoje na rodovia, né? O Rodoserve, o Grau, que é... Isso fica lá há anos ou não é essa a impressão? Não? Tem que trocar esse material de tempo em tempo? Não, você troca o layout. O ideal é você... Não esse que está indicando o Rodoserve. Se é você vendendo uma marca, né? Ou uma promoção de alguma coisa, uma marca, o ideal é você, cada 6 meses, 1 ano, trocar, porque com o tempo aquele layout começa a fazer parte da paisagem, né? Entendi. Não o Rodoserve, que eu digo que o Rodoserve está indicando o Rodoserve há 10 minutos, né? Está lá o lanche lá para estimular a vontade de comer. Por causa dessa relação empresarial nesse mecanismo, você anda muito, fica muito no trecho mesmo? Você tem que dividir teu tempo aí entre a estrada e Bauru? Sim. São Paulo, às vezes eu tenho que ser projeto. Tem algumas viagens até atrasadas, assim, tem que ir para Belo Horizonte, que está instalando um projeto lá. Chegando em Belo Horizonte, que é esse projeto da Fernão Dias. Tá. Mas a gente, longe assim, não estamos mais indo, assim. Só quando tem a Baterias Tudo, que é meu primeiro cliente, né? Desde antes de 80, né? De quando a Tudo existiu, que o Caminho é meu amigo, já era da Ajax, né? Tá. E que eu tenho até hoje. Então, precisa de um painel lá em Brasília. Mas mesmo assim, hoje a gente está compondo, porque já, o custo hoje é muito caro, né? Que pedágio... Essa logística fica muito cara. Nessas relações do dia a dia, você foi convidado várias vezes para entrar na vida pública. Perdão, a gripe. Saúde. Por que não entrou antes? Então, a vida pública, primeiro você tem que pegar gosto, né? Uma cachaça, como, quer dizer, se eu gosto mais do Noroeste ou de política? Eu gosto mais do Noroeste que da política hoje, né? Então, eu sinto mais bem ajudar o Noroeste do que me envolver na política. Mas... de repente também você acaba sendo, não influenciado, mas a necessidade de se envolver na política, né? E eu vim na política mais por necessidade, que foi um pedido ao Campo Machado que a gente fez numa época, que a gente tinha um problema, que era uma lei que queria implantar, que acabava com o nosso negócio. Sim. E ele foi muito parceiro. E a única coisa que ele pediu, eu me filie no meu partido, né? E aí... Só de cooperação. Cooperação. Aí ele acabou pedindo, você vai ser presidente do meu partido. Aí você não pode negar, então... Da cooperação vem uma missão. Agora, começando, sou muito ainda amador na política. Você foi convidado para ser candidato a prefeito já? Foi, né? já. E não te passou pela cabeça? Para ser um candidato tem que ter um planejamento, né? Porque não é só ser candidato, né? Você tem que saber que você vai se desligar da tua empresa, problema com a tua família, financeiramente você vai ter que gastar, você não vai, uma retaguarda. Então, para ser um político, para gastar dinheiro e depois querer recuperar, eu não quero ser na vida, né? Se eu já ser político um dia, eu quero ser um político correto, né? Um cara que não precisa, estou preocupado em recuperar meus 300 mil, sei lá, 500 mil, o cara gasta na gestão. Aí não, isso eu não quero para a minha vida, não. Como é que você divide seu tempo pessoal daí, dentro dessa relação toda, essa correria? O tempo é curto, mas eu costumo dizer assim, que as pessoas que fazem mais é que menos tempo tem, né? Principalmente filantropia, ou uma entidade como é o Noroeste, como é o Laios, a Sorri, né? A creche, minha mulher tem uma creche aqui na Santa Luzia, faz 17 anos que a gente recuperou, quer dizer, de vez em quando tem que ir lá na creche, tem que... Diretor de um monte de fundação, aí, com parceiros, com amigos. Os caras vão chamando, às vezes, e eu tenho uma dificuldade de dizer não, né? Isso me atrapalha um pouquinho a vida. E não só para participar da entidade, mas fazer doação também. Às vezes minha mulher fala, acho que está ultrapassando o limite, e é a verdade. Então, acho que
Se eu fosse somar, eu acho que eu mais doei do que eu guardei na vida, né? Então, mas não me arrependo, Deus é muito justo comigo. Entendi, vai fazendo essas relações do dia a dia. Estou falando para quem não sabe, tem o Lions, tem a fundação, tem o João Bidu, que é um parceiro antigo. O João Bidu, nós estamos na Sorri, acho que temos quase 20 anos na Sorri, né? Agora entrou junto com o Marcos Pontes, uma outra. Na fundação, mas quando ele montou a sua fundação, olha, queria 2 caras, eu, Messias, a Sandra Lopes, acho que tem uns 3 ou 4, e o Pascoaloto, que está na fundação dele. Mas você ainda consegue achar um tempo, um truquinho, um jogo de tênis? Eu gosto de jogar um truque, gostar de jogar futebol. Porque o futebol a gente está se adaptando à idade, né? Então não vou correr mais risco, porque eu era goleiro, né? Eu parei de jogar por causa da vista, né? Já com uns 40 e poucos anos. E agora mais ainda, né? Depois voltei a jogar um pouquinho com meu filho na época dele mais adolescente, queria jogar, ia jogar com ele. Que time você torce também? Eu sou corintiano. Corintiano? Primeiro sou nordestino, depois sou corintiano. Por que o defeito tão grave? Porque fazer o quê? Porque o Daniel fala, eu não nasci corintiano, né? Então não dá para explicar. Você tem um grupo que se reúne para tentar um pouco de lazer? Eu tenho um sitinho aqui, um pedacinho de terra aqui perto, e a gente jogava bola lá. Na segunda-feira tem um grupo que a gente vai para lá, faz um churrasquinho, cada um faz uma coisa, acende o fogão a lenha, joga um truco, joga um tênis de mesa, né? Isso foi... A gente começou até porque tinha um amigo que tinha perdido um filho, ele estava numa fase muito difícil, ele também viaja e tal. Vamos de segunda, vamos. Começamos em 3, hoje vai uns 15, 20 lá. De vez em quando vai, quanto cabe, vai chegando lá. Você consegue se desligar quando você está numa situação dessa? Até o celular não pega lá, então é bom. Consegue... Dá uma desligada. Até minha mulher já se adaptou, até gosta que a gente vai lá. Mas é uma boa. Na segunda-feira, depois das 4 horas, a gente começa só a pensar no que nós vamos fazer lá e tal. É muito gostoso. Forma essa boa relação de vida. Além da família Lions, né, que hoje, por exemplo, tem reunião, 2 vezes por mês tem reunião com o Lions, mais evento, festa de pizza, bacalhoada. Empresas e empresários de Bauru participam um pouco da vida do time da cidade mesmo? Você também sente assim? É uma questão econômica, é uma questão de realidade? É uma pena. Resistência? É uma pena. São poucas empresas, né? Agora a gente tem que respeitar. Tem empresários que são muito bem sucedidos, mas não gostam do Noroeste, não gostam de futebol, né? Outros estão envolvidos em outros projetos já, né? Nós temos uma dificuldade, estamos tentando montar um pacotinho lá, mas tive algumas decepções, achei que ia ter uma parceria, né? Mas tirando aí o Grupo Prata, que o Érico está abraçando e tal, nós estamos apanhando um pouquinho, sim. Dificuldade de agregar mais empresários, mesmo que em escalas menores. Eu não sabia que o Noroeste tinha tão pouco torcedor assim. Entendi. E sócio-torcedor, você acha que é uma coisa hoje mais difícil para os clubes, para montar, depende de time grande? É mais difícil porque o Noroeste não tem muito o que oferecer, né? O que nós temos para oferecer para um sócio-torcedor é o jogo, né? Para ele ir lá assistir o jogo no Noroeste. Os caras que mais gostam até topam, dão lá R$30 por mês, mas é pouco, muito pouco a gente tem isso, né? Estamos na A3, se tivesse na 1 era mais fácil, né? Então é um produto mais difícil de vender. Entendi. Assim. Uma folha de um time desse, para ter uma condição de disputar hoje, você gastaria quanto? Se você fosse pensar, para um? Para um. Para um é voltar para o Campeonato Paulista? Não, para dar 3 para voltar para um, se você quisesse voltar, você precisa ter uns 120 mil pelo menos de folha. Nós vamos ter 60, 70, quer dizer, então não adianta nem metade do horizonte. Nós precisamos, porque desses 60, 70, 30, 50% vai só para a estrutura lá, que é funcionário, o campo, portaria, né? E é uma coisa que a gente quer resolver também. Acho que esse patrimônio tem que ir para a prefeitura, né? Aí o órgão pode até ajudar em alguma coisa. Aí ele pode ter a portaria, a manutenção, essas coisas, água, energia. Fala aí sobre a questão do Alfredo Castilho Complexo em si. Se for olhar para a história e adaptado para a circunstância agora, não está passando da hora mesmo, sei que é um projeto, mas é um patrimônio que foi construído lá na origem com recursos da União, tem um bom ginásio de esportes, lógico, precisa ser mantido, mas em um campo, a estrutura, a prefeitura é tão carente de equipamento esportivo. Exatamente, mas é isso que eu tenho discutido com o Rodrigo, nós estamos tentando legalizar a parte, né, de escritura, contrato do estádio, para que a gente passe isso para a prefeitura. Posso transferir? E o prefeito quer, para ele é importante isso também, que ele pode fazer um trabalho social lá, né? Sim. Ele não precisa construir um ginásio de esporte, ele pode se adaptar àquele próprio ginásio, tem outras áreas lá. Tem espaço lá dentro. A CEMEL já está lá dentro, tem mais espaço para ele botar até outra secretaria, se ele quiser lá, né? E favorecer o esporte, que é o Noroeste, né?
Sim. É bacana isso. Eu não imagino Bauru um palco para jogar. Seria o nosso Pacaembu aqui. Exatamente. Ele faz um comodato para o time, para o Noroeste. Nós vamos cuidar só do profissional. Até o próprio amador pode ser um trabalho mais focado aqui para a cidade e direcionado ao CEMEL. Essa é a nossa intenção. É um bom equipamento público que foi feito na época da história áurea da cidade, através da ferrovia, né? Naquela época você tinha 6 mil, né, funcionários na rede, que se contava se descontasse hoje 20 salários, 20 reais, 6 mil dava 120 mil reais de receita. Dava para bancar o time. Dava para bancar o time, isso não existe mais. Nós passamos várias fases, né? Depois veio o bingo, né? Depois veio o Damião Garcia, ficou lá quase 10 anos e hoje nós não temos mais isso. Vive de arrumar uns colaboradores que botam a sua marca na camisa e faz essa receita, não tem mais. E uns painéis lá para usar a sua área. E os painéis para usar. Toninho, obrigado pelo seu tempo aqui. A gente estava corrido tentando conversar com você, mas para poder deixar registrado essa sua relação de vida, de história, de uma empresa que nasceu do próprio trabalho do dia a dia para se tornar um empresário bem-sucedido. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, peço desculpa a você até por essa correria minha, às vezes, de repente. Aí. E quando você me ligou, eu estava imaginando outra pessoa lá, falei, mas não vai dar para ir lá. Acho que era uma festa de criança, cara, que eu fosse lá. Que eu patrocinei os brinquedos lá, ele achou... Queria que você fosse na festa. Muito obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou com Antônio Carlos Gimenez, o Toninho Gimenez da Bauru Painéis.